Capítulo 141. O que é o lar? Nas montanhas Dragonflying, as montanhas são íngremes e cheias de penhascos. Por isso, a maioria dos animais e pássaros das montanhas vivem nos penhascos. Entre eles, os macacos são os mais comuns. Quando a noite chega e a fogueira é acesa no acampamento, os gritos dos macacos podem ser ouvidos nas montanhas escuras. Nesse momento, a garota chamada Xiaowai olhava silenciosamente para o norte e pensava em algo. Na noite anterior à saída da montanha da queda do dragão, a estrada não era mais íngreme. Segundo Wu Feng, a estrada ficaria cada vez mais suave depois de atravessar a montanha íngreme à sua frente. Foi aqui que ocorreu um episódio inesperado. Depois de acampar à noite e acender uma fogueira, Wu Feng preparou uma sopa de fazão com sua panela de ferro. O cheiro perfumado da sopa de fazão atraiu um macaco para fora da montanha. Ouviu-se um grito agudo, e um macaco estava deitado no topo de uma árvore não muito distante. Observava Wu Feng e os outros comendo com curiosidade e voracidade, mas não ousou se aproximar. No início, eles não o levaram a sério. Até a pequena águia Gu estava com preguiça de prestar atenção ao macaco comum e estava ocupada bicando a refeição servida por Wu Feng. A pequena águia Gu, que costumava comer carne crua, também se apaixonou por comida cozida e parou de comer carne crua. O fazão neste pote foi capturado por Guyan nas montanhas antes do pôr do sol. No final, Guyan e Wu Feng ficaram satisfeitos. Lueng não comeu muito porque realmente não precisava comer. Por fim, sobrou um pouco de fazão no fundo da panela, que foi colocado em uma tigela somente por Xiaowai. Ao lado da fogueira, a menina segurou a pequena tigela cheia de fazão e a jogou. A tigela quente voou para a floresta montanhosa não muito distante e pairou na copa da árvore bem em frente a um macaco. O macaco gritou de excitação diante da cena e saiu correndo com a tigela fumegante de fazão. Ele desapareceu rapidamente na floresta. Wu Feng ficou surpreso ao ver esta cena. A irmã Xiaowai, que sempre teve uma personalidade fria, inesperadamente convidou o macaco para comer. Ele não conseguia entender. Lueng olhou para a cena em silêncio, balançou a cabeça e não disse nada. Depois que Xiaowai observou um macaco partir, ela não disse muito, sentou-se ao lado com a espada do trovão celestial nas costas, cruzou os joelhos, fechou os olhos e continuou a cultivar. Parece que o que ela tinha acabado de fazer não teve nenhum impacto sobre ela. Mas Lueng suspirou e disse, Xiaowai. A menina abriu os olhos e olhou para o deus lobo, que sorria para ela. Ande comigo, disse Lueng e saiu primeiro. Xiaowai ficou confusa, mas ela o seguiu rapidamente. Quanto a Wu Feng e Guyan, eles ficaram para limpar as sobras perto da fogueira e limpar a panela. O luar frio brilhava nas montanhas. Longe da luz da fogueira, Lueng e Xiaowai pisaram no pequeno luar e olharam para as montanhas íngremes salpicadas com uma fraca luz prateada. Havia muitas árvores espalhadas no penhasco oposto. Nas cavernas dos penhascos, havia pássaros e animais. As montanhas caídas do dragão são perigosas, mas ainda há muitos seres vivos vivendo aqui. Quando chegaram ao penhasco, a lua estava alta no céu, e os gritos dos macacos ecoavam nas montanhas. Seus gritos tristes soavam nas montanhas escuras com uma sensação inexplicável de vazio distante. Lueng olhou para trás com um sorriso para a garotinha atrás dele e disse, você está com saudades de casa. Sob o luar, a menina ficou atordoada, mas balançou a cabeça e disse seriamente, não. Essa resposta surpreendeu Lueng. Porque ele podia sentir que Xiaowai estava dizendo a verdade. No entanto, parecia que essa garotinha estava com saudades da montanha Anil recentemente. A menina olhou para Lueng e disse seriamente, onde está o deus lobo? Lá é a casa de Xiaowai. Então Xiaowai não sente saudades de casa, porque o lado do deus lobo é a casa de Xiaowai. Lueng ficou chocado com as palavras da menina. Mais tarde, ele se divertiu. Esta menina é jovem. O que ela disse é muito interessante. Parece que a mãe dela, que lhe ensinou conhecimento no passado, também era uma pessoa interessante. Caso contrário, ela não teria uma filha tão interessante. Lueng sorriu e disse,
Mesmo que você não sinta saudades de casa, não se preocupa com Sun Yan. Aquele macaco branco está sozinho nas montanhas, e eu não sei se ele consegue cuidar de si mesmo. No final, Lueng não conseguiu evitar suspirar. Ele ficou um pouco sem palavras. Quando ele e Xiaowai deixaram a montanha Anil, a primavera estava apenas começando. Agora, olhando para trás, já era final de outono. Tudo murchava e o inverno se aproximava. Eles estavam fora da montanha há meio ano. Sun Yan também viveu sozinho na montanha por mais de meio ano. O suspiro de Lueng fez Xiaowai ficar em silêncio por um tempo. Então a menina disse: Xiaowai só está preocupado se o macaco branco é preguiçoso no cultivo e se ele consegue colher um milho no campo. Se o templo não for limpo regularmente, a poeira se acumulará com o tempo. Xiaowai disse: e como guarda do pomar de pêssegos, se ele não prestar atenção e deixar os pássaros e animais da montanha comerem os pêssegos. Por fim, os olhos de Xiaowai ficaram frios, e ela parecia estar pensando em como punir aquele preguiçoso macaco branco. Lueng teve que balançar a cabeça e disse: você é muito rigoroso com ele. Lueng disse: ele tem uma personalidade vibrante, mas mudou. Talvez a solidão na montanha também o encoraje. Infelizmente, Lueng queria confortar Xiaowai, mas quando disse isso, ele próprio começou a duvidar se Sun Yan conseguiria se sair bem na montanha. Eles se olharam em silêncio. Finalmente, ambos soltaram um longo suspiro. E balançaram a cabeça ao mesmo tempo. Um pouco depois, Lueng sorriu amargamente e disse: se ele realmente foi preguiçoso demais e não fez nada, você pode puni-lo o quanto quiser. Desta vez, eu não vou impedi-lo. As palavras de Lueng iluminaram os olhos da menina. Xiaowai imediatamente assentiu e disse: entendido. Embora a expressão em seu rosto ainda estivesse fria, a menina estava de bom humor. Lueng sorriu, mas suspirou e rezou silenciosamente pelo macaco branco na montanha. Ao mesmo tempo, na montanha Anil, o macaco branco sentado de pernas cruzadas em frente ao templo do deus lobo de repente estremeceu e acordou. Gi? Sob o luar, o macaco branco olhou para a escuridão ao redor com certo medo. Ele não sabia por quê. Naquele momento, sentiu de repente uma sensação de desastre iminente. Capítulo 142. Cidade de Nanhai. Depois de deixar as montanhas do dragão caído, Lueng viu uma vasta planície e outra grande cidade erguida nela. De vez em quando, eles podiam ver grupos de empresários dirigindo pela estrada em direção à montanha. Embora já tivesse passado algum tempo desde o fim do bloqueio da estrada, o trânsito na via ainda estava movimentado. Sua aparição na estrada não pareceu abrupta. De acordo com Wu Feng, depois de deixar as montanhas da queda do dragão e seguir para o sul, todas as estradas eram planas e nenhuma montanha íngreme. Embora existam algumas colinas e montanhas ao longo do caminho, elas estão longe da escala das montanhas caídas do dragão. Wu Feng olhou para as enormes montanhas atrás dele e suspirou. Ouvi dizer que as montanhas caídas do dragão são o local onde um dragão ancestral foi enterrado. Pensei que fosse apenas um boato, mas agora acredito. Lueng estava um pouco interessado na ideia de Wu Feng. O irmão Wu está se referindo ao amigo mencionado por Zhu Junyou? Perguntou Lueng. Quando Zhu Junyou apareceu antes, ele mencionou que veio às montanhas do dragão caído para homenagear seu velho conhecido. Tanto Wu Feng quanto Lueng tiveram palpites. Wu Feng assentiu e disse: o velho conhecido mencionado pelo ancião Zhu Junyou deve ser alguém dos tempos antigos. Mesmo que não seja um dragão de verdade, provavelmente está relacionado às montanhas caídas do dragão. O mais importante é que as montanhas da queda do dragão são realmente abruptas demais para aparecerem aqui. Na planície infinita ao sul, as montanhas íngremes parecem estranhas e artificiais demais. Wu Feng disse emocionado: se a lenda for verdadeira, quão poderoso pode ser o dragão voador das montanhas do dragão caído? Um corpo tão grande é realmente chocante. Lueng sorriu e disse: irmão Wu, seu coração tal foi remodelado desta vez, e seu futuro certamente será promissor.
Talvez o irmão Wu também possa ter esse poder algum dia, então você não precisa invejá-lo. As palavras meio brincalhonas e meio sérias de Lueng fizeram Wu Feng rir amargamente, balançar a cabeça e acenar as mãos repetidamente. Não zombe de mim, Deus Lobo Ancião. O método de cultivo da seita Yun é fácil de aprender, mas difícil de dominar. Quanto mais você cultiva, mais difícil você pode ir adiante. Se minha base de cultivo for tão forte quanto a de um Wuzu, ficarei satisfeito. Já que Wu Feng disse isso, Lueng não continuou falando sobre isso. Mas na mente de Lueng, ele realmente acreditava que Wu Feng poderia ter um futuro brilhante. Entretanto, a base de cultivo de Wu Feng não pode ser comparada a de Xiaowai. Mas em termos de futuro, esse jovem aparentemente comum se tornará mais forte que Xiaowai Guiyan. Seu coração tal já é diferente do das pessoas comuns. Vagamente, Lueng pôde sentir um traço de Qi de espada fria no coração de Wu Feng. O coração tal reformado de Wu Feng parecia sugerir uma pitada do poder do trovão celestial, mas é diferente do verdadeiro trovão celestial. Além disso, embora Wu Feng tenha dito que não entendeu uma palavra do que Lueng, Jiumi e Zhu Junyou disseram antes. Mas, na verdade, a espada fria que em seu coração se tornou mais concisa depois disso. Acontece que Wu Feng não conseguia sentir isso no momento. Somente quando ele recuperasse os ferimentos do seu corpo no futuro ele poderia tomar consciência de sua própria singularidade. No entanto, ele pode ter sido separado de Lueng naquela época. Então Lueng não disse nada. Sorrindo e balançando a cabeça, Lueng sentou-se nas costas do lobo branco, fechou os olhos e continuou a cultivar. Como era muito cedo, não precisaram descansar na cidade. Passaram pela cidade fora da montanha e continuaram sua jornada para o sul. Depois de chegar à planície do sul, não só a terra ficou mais baixa, mas também os animais selvagens eram muito menores. No entanto, a diminuição de animais selvagens não significa que a natureza esteja segura. Na planície ao sul, com um sistema hídrico bem desenvolvido, animais aquáticos ferozes podem emergir de todos os rios, córregos e até mesmo das valas rasas aparentemente comuns ao longo da estrada. Ver todos os tipos de animais e peixes estranhos na água realmente ampliou a visão de Lueng. E os cursos d'água da planície eram fragmentados. Embora houvesse muitos rios e riachos pequenos, não havia rios vastos e profundos como o rio Pangjiang, nem um deus do rio como Guzhou. Como não havia um deus da água, animais selvagens e peixes estranhos atacavam criaturas vivas impunemente. Até mesmo uma cultivadora como Xiaowai, que tinha uma boa base de cultivo, seria atacada se não tomasse cuidado. Era o 6º dia depois de terem deixado as montanhas caídas do dragão. Quando acamparam à noite, Xiao viu um peixe translúcido e luminoso no riacho não muito longe e ficou curiosa para dar uma olhada. No entanto, quando a menina caminhou até o riacho e abaixou a cabeça, o peixe brilhante, que originalmente tinha apenas o tamanho de uma palma, de repente abriu a boca. Sua boca se expandiu para um diâmetro de 1 metro e engoliu Xiao inteira. Depois que Xiaowai foi engolido pela barriga do peixe, o peixe nadador, do tamanho de uma palma, retornou ao tamanho normal. Quando Lueng e os outros correram para verificar, viram uma garotinha, cujo corpo havia encolhido muitas vezes, na barriga translúcida do peixe. Diante do estranho peixe que a engoliu, a menina não disse nada, mas levantou diretamente a mão direita, e as pontas afiadas dos dedos saltaram para fora. Finalmente, Xiaowai saiu da barriga do peixe, meio molhada, parecendo um pouco envergonhada, mas seu tamanho corporal rapidamente voltou ao normal. Lueng continuou rindo daquela cena. Wu Feng queria rir também, mas não ousou sorrir quando foi encarado pelos olhos frios da garotinha. Desde então, os monstros aquáticos que cruzaram seu caminho sofreram muito. Quando esses monstros aquáticos se aproximavam de Lueng, a garotinha os matava descaradamente em vez de afugentá-los. Ela matou muitas feras ferozes ao longo do caminho. Um deles era um monstro forte que era procurado na cidade de Nanya por matar muitos viajantes de negócios. Wu Feng não conseguiu evitar coçar o pescoço.
Felizmente, ele não riu naquele dia, caso contrário, finalmente, de forma tão tumultuada e barulhenta, a pequena equipe de Luing finalmente cruzou a longa planície ao sul e chegou à cidade mais ao sul do país da Passagem de Fogo antes que a forte neve caísse. Cidade de Nanhai. Este é o porto mais movimentado em direção ao mar, e também um lugar importante para o Fir Pass Country abrir mercados e negociar com outros países no Mar do Sul. Quando a pequena equipe de Lueng entrou na cidade de Nanhai, eles viram uma cena completamente diferente do norte. Pessoas de diferentes raças caminham pelo mercado. Xiaowai, uma garotinha de cabelos prateados e orelhas de animal, não parece deslocada entre elas. Porque nesta agitada e movimentada cidade de Nanhai, há muitas pessoas estranhas que parecem muito mais estranhas do que Xiaowai. Um homem com barbatanas de peixe, uma linda mulher com um corpo de peixe fraco e pálido, um homem emplumado com asas nas costas, um homem negro e simiesco, mas que consegue cuspir fogo, um homem com asas nas costas e um bico no rosto, um homem com 3 cabeças. Lueng ficou impressionado com todos os tipos de pessoas estranhas na cidade de Nanhai. Há tantos tipos diferentes de pessoas que só podem ser vistas em alguns filmes de fantasia de sua vida passada. Nesta cidade de Nanhai, há pessoas estranhas por toda parte. Neste lugar, Lueng tem a real sensação de estar em outro mundo. Embora muitos animais estranhos já tivessem sido vistos no norte antes, as cidades dos seres humanos pareciam muito comuns. Agora na cidade de Nanhai, Lueng percebeu que havia muitas pessoas diferentes no mundo. Ele não pôde deixar de suspirar. Se Sun Yan viesse à cidade de Nanhai, ao ver aquelas pessoas estranhas, ficaria louco de excitação. No entanto, o macaco branco ainda estava cultivando na montanha Anil. Pode levar muito tempo até que ele tenha forças suficientes para descer a montanha. Afinal, Sun Yan, que é preguiçoso demais para cultivar e só quer brincar todos os dias, parece realmente comum aos olhos de Lueng. Capítulo 143. Rumores no Mar do Sul. Depois de entrar na cidade de Nanhai, Lueng e Xiaowai foram até a agência dos Correios em frente ao Templo do Deus do Fogo para se registrar. Antes de deixar a cidade de Fushan, o mago apresentou um passe para permitir que Lueng passasse livremente pelo país do Passo de Fogo. Wu Feng carregou a cabeça da besta aquática morta por Xiaowai e foi ao Templo do Deus do Fogo para coletar a recompensa. Depois que Lueng pegou o passe dado pelo mago da cidade de Fushan, ele foi levado para um pátio isolado. Quanto a Wuzu na cidade de Nanhai, Lueng não planejava fazer uma visita. Depois que Wu Feng recebesse a recompensa, ele iria até o porto para encontrar um navio que fosse zarpar o mais rápido possível e seguiria para o Reino das Sereias do Sul. Agora que o início do inverno passou, a conferência sobre os tesouros raros do Reino das Sereias está prestes a acontecer. Lueng não queria adiar mais. Quanto à agitação da cidade de Nanhai, ele pôde aproveitar quando retornassem. Depois de carregar a cabeça da besta para o Templo do Deus do Fogo, Wu Feng logo recebeu a recompensa. Mas quando Wu Feng voltou, ele trouxe más notícias. Senhor Lobo. Assim que entrou no pátio organizado pela agência dos Correios, Wu Feng disse animadamente: entrei em contato com o navio para zarpar, e ele partirá amanhã de manhã. Só. Lueng, que estava ensinando um método de controle de água para Xiaowai, olhou surpreso e perguntou: só o quê? Wu Feng suspirou e disse: recentemente, houve problemas no Mar do Sul, e os marinheiros não estão dispostos a navegar. Portanto, só consigo encontrar um navio vazio, meio alugado e meio comprado, e assumirei o comando. Lueng ficou um pouco surpreso com a história de Wu Feng. Você até consegue pilotar um navio? Wu Feng sorriu, coçou a cabeça e disse: um pouco. Lueng balançou a cabeça e estava com preguiça de dizer mais alguma coisa. Ele perguntou: o que é essa tal agitação? Não há muitos navios e caravanas navegando na cidade de Nanhai? Por que ninguém se atreve a navegar agora? Wu Feng explicou: não é que ninguém se atreva a ir para o mar. As grandes caravanas e navios basicamente não são afetados, e seu itinerário continua o mesmo.
Acontece que os pequenos empresários não estão dispostos a ir para o mar sem a proteção dos cultivadores, então não podem contratar pessoas. Wu Feng disse: a razão pela qual os pequenos empresários não queriam ir para o mar estava relacionada ao rumor do homem-deus Erba no Mar do Sul. Erba Gourmand. Lueng estava um pouco interessado. Erba Gourmand, o que é isso? Por que isso pôde assustar esses empresários? Wu Feng já estava acostumado há muito tempo com a ignorância de Lueng. Agora, Wu Feng ficou aliviado ao ver que Lueng não conhecia o lendário homem-deus Erba. Como o Deus Lobo não o conhecia, ele não devia ter sido uma existência poderosa nos tempos antigos. Ele sorriu e disse: é um boato fora do Mar do Sul. Não sei quando começou. Dizem que existe um ser sobrenatural no Mar do Sul, chamado Erba Gourmand. Sua base de cultivo é altíssima e seu poder sobrenatural é tão poderoso que ninguém ousa provocá-lo no Mar do Sul. Mas há versões diferentes de sua imagem específica. Disse que o Erba Gourmand é um demônio marinho com 16 braços e 16 pares de olhos. Também é dito que o Erba Gourmand é na verdade composto por 16 irmãos e irmãs, cada um dos quais possui uma habilidade forte. Wu Feng disse vários rumores diferentes, um de cada vez, mas todos eles têm uma coisa em comum. Ou seja, o Erba Gourmand é super forte, por onde ele passa, há fantasmas e coisas malignas causando caos. Ele não sabe se é o aparecimento do homem-deus Erba que causará o caos ou o aparecimento de coisas malignas que atrairá o homem-deus Erba. Muitos pescadores da cidade de Nanhai não querem ir muito longe no mar, por causa da lenda do deus Homem-Erba, e os demônios aquáticos estão realmente desenfreados no exterior nesta época. Esse caos pode não ser sério para aquelas grandes caravanas escoltadas por cultivadores. Mas para essas pessoas comuns, qualquer coisa má pode trazer um desastre final, então elas não querem ir para o mar. Lueng também entendeu a situação depois de ouvir a explicação de Wu Feng. Então, hoje no Mar do Sul, há demônios malignos e demônios aquáticos à solta? Perguntou Lueng. Wu Feng assentiu e sorriu. Mas esses demônios aquáticos não são muito fortes, então não se preocupe muito. Contanto que não encontremos o lendário homem-deus Erba, esta viagem não é perigosa. É claro que, mesmo se encontrássemos o lendário homem-deus Erba, ele teria fugido depois de ver o deus lobo. Wu Feng disse com um sorriso. No coração de Wu Feng hoje, o deus lobo é uma das existências mais fortes do mundo. Até o lendário Zhu Junyou foi afugentado por vários quilômetros pela espada do deus lobo. Quem mais consegue fazer isso neste mundo? Se alguém dissesse a Wu Feng naquela época que o deus lobo era invencível mesmo nos tempos antigos, ele não ficaria surpreso, mas balançaria a cabeça repetidamente. Lueng se divertiu, balançou a cabeça e disse: Irmão Wu, você está realmente confiante em mim? De qualquer forma, embora existam muitos rumores sobre o homem-deus Erba, os rumores não dizem que ele gosta de matar. Embora pareça estranho, ele pode não ser uma criatura realmente má. Não precisamos nos preocupar muito, mesmo se esbarrarmos nele. Não há nada neste mundo que não possa ser resolvido pela comunicação, disse Lueng com um sorriso. Wu Feng também concordou com a cabeça. Sim, não há nada irracional neste mundo. Tudo pode ser resolvido pela comunicação. Quem ousa ser irracional diante do deus lobo? Se o chamado homem-deus Erba encontrar o deus lobo e ele for realmente um demônio maligno, então o deus lobo definitivamente o matará. Dessa forma, com forte confiança, Wu Feng dormiu na estação de correios a noite toda e então partiu na manhã seguinte, levando Lueng Xiaowai até o porto. O cavalo Bo, que não queria embarcar, lutou muito e queria ficar na costa até Wu Feng voltar, mas ainda assim foi arrastado por Wu Feng. Havia muita bagagem que precisava ser carregada. Após chegarem ao reino das sereias, eles precisam desembarcar. Sem o cavalo Bo, Wu Feng teria que carregar a bagagem sozinho. Como ele poderia deixar esse culi ir embora? Capítulo 144. Estátuas de pedra na ilha deserta, no Mar do Sul. As ondas fortes batiam no fundo do barco de vez em quando, fazendo o pequeno barco balançar de um lado para o outro.
no convés da proa, onde Lueng costumava descansar, um cavalo-bó estava descansando. O cavalo-bó estava agora deitado na beira do convés, com sua língua longa e macia para fora, como se estivesse morto. Com o balanço do barco, o cavalo-bó se contraiu de vez em quando. Então, com um som doloroso de ânsia de vômito, vomitou água viscosa e ácida no mar, mas não tinha forças para reclamar. Junto com a brisa do mar, de vez em quando, ouvia-se um som estranho de profunda fraqueza. A voz baixa e estranha é sombria e maligna, o que deixa as pessoas deprimidas. Lueng ficou curioso e perguntou: do que o cavalo-bó está falando? Wu Feng, que estava verificando o estado do navio, olhou para cima e disse: ah, nada. Ele está me repreendendo. Wu Feng disse: não dê atenção a isso. Ele provavelmente não terá forças para me repreender depois de vomitar mais um pouco. Olhando para a aparência despreocupada de Wu Feng, Lueng não sabia como avaliar o relacionamento entre os dois. Só podemos dizer que se o cavalo-bó pudesse falar, o barco estaria muito movimentado naquele momento. Sorrindo e balançando a cabeça, Lueng caminhou até o segundo convés e os ignorou. Já faz um dia que eles deixaram a cidade de Nanhai. Ficar à deriva no mar era mais chato do que Lueng imaginava. Embora fosse a primeira vez que Lueng via o mar de verdade, ele não ficou tão animado quanto imaginava quando viu o mar azul e o céu sob o sol. Embora o vasto oceano seja profundo e bonito, ele se torna entediante depois de uma longa observação. Embora a viagem tenha sido entediante, Lueng não começou a cultivar. Agora ele estava deitado na beira do convés do segundo andar, preguiçosamente tomando o sol, observando o pequeno barco avançar no vasto mar. No vasto oceano, mesmo sob o sol calmo e quente, os altos e baixos das ondas do mar estão longe de ser comparáveis aos dos rios. Quando um pequeno navio está viajando, as pessoas sempre sentem que ele pode virar-se e enfrentar ventos e ondas, mesmo que sejam um pouco fortes. Entretanto, com dois cultivadores, Lueng e Xiaowai, aqui, eles não precisam se preocupar em virar. Lueng estava deitado no convés, entediado e sonhador. Ele estava fora de si há muito tempo e nunca tentou aprimorar suas habilidades. Seu avanço estagnou e a iluminação ficou no impasse por vários dias. Então, Lueng simplesmente não queria cultivar. De qualquer forma, como um cultivador de demônios, sua longevidade é muito longa, e não importa se ele descansa por 10 dias ou até mesmo um mês. Em um transe tão tranquilo, o barco de Lueng gradualmente deixou a área marítima da cidade de Nanhai. À tarde, uma ilha solitária apareceu no mar à frente. A ilha não era grande, mas havia uma enorme estátua de pedra sobre ela. Lueng estimou que a estátua de pedra tinha aproximadamente 50 metros de altura. Uma estátua de pedra tão imensa permanecia silenciosa na ilha. Como um deus silencioso, em pé silenciosamente sobre as ondas azuis do Mar do Sul, observando os navios. Wu Feng explicou: aquela é a ilha Fengizhou. A estátua de pedra nela é de tempos antigos. Antes da criação do território da Passagem de Fogo, a estátua de pedra ficava na ilha. Não sei que tipo de estátua é. Mesmo depois de milhares de anos, ela ainda parece real. Ao sul, esta ilha não é mais o território do país do Passo de Fogo, mas o verdadeiro Mar do Sul. Dizem que a ilha Fengizhou possui uma ordem de restrição de demônios deixada pelos ancestrais do país da Passagem de Fogo, que pode dissuadir demônios malignos. Por isso, muitos demônios aquáticos malignos no Mar do Sul jamais ousam cruzar a ilha Fengizhou. E muitos pescadores do Mar do Sul, mesmo que saíssem para pescar, não estariam muito longe desta ilha. Wu Feng explicou cuidadosamente, mas Lueng não respondeu desta vez. Sob o sol escaldante da tarde, Lueng, que parecia um lobo, estava no convés e olhava com espanto para a enorme estátua de pedra na ilha ao longe. Ele ficou tão chocado que até Wu Feng pôde senti-lo claramente. Lorde Lobo. Wu Feng deu um grito um pouco confuso, mas ainda não obteve resposta. O enorme lobo branco olhou para a enorme estátua de pedra na ilha remota e seus olhos se abriram, tentando encontrar algo especial. No entanto, sob seus olhos mágicos, a estátua de pedra na ilha isolada era silenciosa e comum.
Mas a superfície da estátua estava cheia de vestígios deixados pelo vento, sol e chuva. Era antiga e já havia passado por muitos anos. Os olhos de Lueng permaneceram em silêncio por um longo tempo. A enorme estátua de pedra na ilha é de uma mulher com corpo humano e cauda de cobra. O escultor que criou esta estátua de pedra possui um artesanato primoroso. Mesmo sendo apenas uma escultura de pedra comum, ela ainda possui uma beleza estonteante que não pode ser ignorada. Parece que há uma mulher com cauda de cobra parada calmamente na onda azul, olhando friamente para o mar. Acima do convés, a cabeça de Lueng inclinou-se levemente e ele olhou calmamente para a estátua de pedra à distância. Naquele momento, ele pareceu ter atravessado milhares de anos e olhou para alguém em tempos antigos. Nuva é uma deusa que criou os humanos na mitologia chinesa. Como este é outro mundo, não deveria haver nenhuma história sobre ela. Então Lueng ficou surpreso. Este nome aparece na mente de Lueng. Entretanto, nas histórias lendárias que Lueng conhecia, não havia nenhuma história de Nuva neste mundo. No mundo, não há deus relacionado a ela. O mundo se parece mais com o mundo primordial registrado no livro das montanhas e mares. Mas a enorme estátua de pedra no mar. Lueng olhou para a enorme estátua de pedra na ilha e não disse nada. O pequeno barco aproximou-se silenciosamente da ilha. Quanto mais perto você chega, mais você consegue sentir a enorme estátua de pedra na ilha. O barco não é pequeno, mas quando passa sob o braço direito da estátua, é tão pequeno quanto um brinquedo de criança. Wu Feng caminhou cuidadosamente e perguntou: Senhor Lobo, precisamos parar temporariamente? Desta vez, Lueng finalmente respondeu a ele. No convés, o enorme lobo branco balançou a cabeça e disse: Não, é apenas uma estátua de pedra comum. Não consigo ver nada. Seus olhos já vasculhavam tudo ao redor da estátua de pedra. Contudo, nada foi encontrado. Na verdade, é apenas uma simples estátua de pedra. Talvez em tempos antigos houvesse uma história emocionante por trás desta estátua de pedra. Mas agora, ela é apenas uma estátua de pedra que não consegue deixar sequer uma lenda. Os pescadores do Mar do Sul não conheciam sua história nem mesmo seu nome. Nem mesmo Lueng tem certeza de que essa mulher com cauda de cobra seja realmente a deusa lendária. Talvez seja apenas um demônio cobra dos tempos antigos. Capítulo 145. Isso é apenas uma coincidência. As emoções de Lueng eram realmente complicadas. Ele observou enquanto a pequena ilha era gradualmente deixada para trás e finalmente desaparecia nas ondas azuis. A enorme estátua de pedra na ilha também desapareceu silenciosamente. Entretanto, Lueng no convés sempre olhava para a direção atrás dele de vez em quando. Wu Feng e Xiaowai olharam para a cena, olharam um para o outro e adivinharam em seus corações. A estátua de pedra na ilha Fingezou é o velho conhecido do Senhor Lobo. Wu Feng hesitou várias vezes, mas finalmente não ousou perguntar. Embora o segredo ancestral seja atraente, é realmente rude especular e indagar. Ele só conseguiu conter a curiosidade e não ousou falar. Por outro lado, a menina de cabelos prateados e orelhas de animal parou de falar, mas ela não estava com vontade de cultivar. A menina que conseguia cultivar o tempo todo, seja caminhando para jantar ou dormindo para descansar, ainda assim não conseguia entrar no estado de cultivo. Finalmente, no emaranhado inquieto da menina, o sol se pôs no céu, e as estrelas gradualmente o substituíram. No jantar daquela noite, Lueng finalmente percebeu a ansiedade da menina e perguntou curiosamente: Xiaowai, o que há de errado com você? Por que você parece desconfortável? A menininha, que estava em silêncio e parecia não ter apetite para a sopa de peixe, ficou atordoada por um momento. Ela rapidamente largou a tigela, balançou a cabeça e disse: Não, Xiaowai é muito boa e não se sente desconfortável. Lueng suspirou e disse: Menininha, você nem consegue mentir. Diga-me, qual é o problema? Você ainda precisa esconder isso na minha frente. É difícil cultivar? Lueng perguntou com preocupação. A menina hesitou quando viu os olhos preocupados do Deus Lobo e finalmente disse cuidadosamente:
Lord Lobo, Xiao Ai não encontrou nenhum problema. Apenas, a menina hesitou e disse cuidadosamente. Xiao Ai está um pouco curiosa. A estátua de pedra na ilha Fingezou é amiga do Senhor Lobo? Depois de gaguejar, a menina imediatamente abaixou a cabeça e se preparou para aceitar a advertência do Deus Lobo. Afinal, o comportamento atual dela é inconsequente demais. É tudo uma questão de bisbilhotar a privacidade do Deus Lobo. Também é justo ser advertida e punida. Xiao Ai parecia nervoso, enquanto Lu Eng estava um pouco atordoado. Ele olhou para a garotinha à sua frente e depois olhou para Wu Feng, que estava tomando sopa com a cabeça baixa, como se não tivesse ouvido nada, e de repente percebeu algo. Você acha que eu fiquei olhando para a estátua de pedra porque conhecia a mulher? Ele balançou a cabeça e explicou. Você pensou demais. Como eu poderia conhecer a mulher com a cauda de cobra? A razão pela qual me importo é só para pensar em alguns rumores, alguns rumores que não existem no mundo. Lu Eng sorriu e disse isso, sem esconder. De qualquer forma, são apenas lendas sem importância. Apenas ouça-as como histórias. Lu Eng sorriu e disse. Uma vez ouvi falar de algumas lendas estranhas, mas quando andei pelo mundo, descobri que eram apenas histórias fictícias. Ninguém, exceto eu, jamais tinha ouvido falar delas. Uma das lendas tinha algo em comum com a estátua de pedra na ilha Fingezou, então fiquei surpreso ao vê-la. Com essas palavras, Lu Eng contou-lhes resumidamente a história de como Nuva criou os humanos. A narração de Lu Eng foi muito concisa, sem excesso de palavras e expressões. É direta e nada empolgante. Mas depois que essa história simples foi contada, Wu Feng e Xiao Ai ainda arregalaram os olhos. Wu Feng até se beliscou com as mãos, como se quisesse ver se sua carne e sangue eram feitos de barro. Vendo isso, Lu Eng ficou realmente desamparado. Como eu disse, é apenas uma lenda fictícia. Você já ouviu alguém dizendo isso além de mim? E posso lhe dizer muito claramente que carne e sangue nunca poderão ser extraídos do barro. Lu Eng disse. Então essa lenda é realmente falsa. Nem mesmo os vusos do país do Passo de Fogo ouviram falar dela. A estátua de pedra na ilha Fingezou está aqui há muitos anos. Talvez seja apenas os tatus de um demônio serpente dos tempos antigos. Como existem muitos monstros com corpos humanos e caudas de cobra, pode não ser o grande Deus que criou os humanos. A narração de Lu Eng fez Wu Feng sentir em dúvida. Depois de pensar por um tempo, Wu Feng perguntou novamente. O Senhor Deus Lobo, o grande Deus que você mencionou, tem um nome? A pergunta de Wu Feng surpreendeu Lu Eng. Ei! Eu não disse. Lu Eng pensou um pouco e então percebeu que nunca havia mencionado a palavra Nuva. Ao contar a história, a palavra o grande Deus foi usada em seu lugar. Agora que Wu Feng perguntou, Lu Eng só conseguiu sorrir e dizer. A culpa é minha. Ele balançou a cabeça e disse. Disse que o grande Deus que fez as pessoas da lama se chama Nuva. Com um barulho alto, o relâmpago incandescente rasgou o céu noturno. O trovão ensurdecedor ensurdeceu as palavras de Lu Eng. Ele olhou surpreso e descobriu que no mar originalmente calmo, havia vento forte e ondas enormes. O céu originalmente estrelado agora estava coberto de nuvens. Os terríveis trovões e relâmpagos de vez em quando cruzavam o céu, trazendo explosões ensurdecedoras. A maré, com o ataque repentino do vento e da chuva, tornou-se turbulenta, fazendo o barco oscilar violentamente, como se pudesse virar a qualquer momento. As sobrancelhas de Lu Eng estavam enrugadas por causa do estranho fenômeno celestial. Essa tempestade é tão estranha, existe realmente um grande Deus Nuva no mundo. Lu Eng se levantou. Entretanto, Wu Feng estava tão assustado que seu rosto ficou branco enquanto ele se encolhia no canto. Não é que ele seja tímido, mas a situação atual é realmente assustadora. Logo depois de ouvir a lenda do antigo segredo, o clima no mar mudou. Ele não conseguia parar de pensar em uma situação tão estranha. Wu Feng parecia assustado, enquanto Lu Eng franziu a testa levemente. Ele ficou parado no convés e franziu a testa por alguns segundos diante da tempestade repentina que caía, então sua mente se moveu. Estrondo.
Um trovão terrível estrondou, e o céu brilhou em branco. Trovões irromperam do mar revolto, perfurando o céu noturno e atingindo diretamente as nuvens escuras no céu noturno. No céu noturno, milhares de cobras-trovão dançavam descontroladamente. Depois que o trovão explodiu nas nuvens, ele dispersou diretamente as nuvens escuras. Os ferozes trovões celestiais surgiam entre o mar e o céu. O vento forte parou gradualmente. O céu estrelado apareceu novamente acima de suas cabeças. As ondas fortes desaparecem de vista com o fim da tempestade e dos ventos, restaurando gradualmente a calmaria anterior e não batendo mais ferozmente no navio. Lueng, vestido de branco, estava no céu sobre o mar agora tranquilo, olhou para longe e deu um chamado hesitante. Deus Anuva. A voz de Lueng não era nem muito alta nem muito baixa e não era desrespeitosa. Desta vez, não houve nenhum trovão repentino para interrompê-lo. No céu claro da noite, não havia nuvens carregadas nem trovões e relâmpagos. A superfície do mar sob o luar brilhava, com uma beleza refrescante, e não se tornara violenta devido ao chamado de Lueng. Tudo manteve a paz. Sob o luar, Lueng fez 3 chamadas consecutivas e hesitantes. Deus Anuva. Deus Anuva. Deus Anuva. Sob o luar fresco, o chamado de Lueng se espalhou na brisa do mar. Após 3 chamadas, ainda não havia mudança na visão, e o mar e o céu ainda estavam calmos. Ao ver isso, Lueng ficou aliviado e se virou com um sorriso. Parece que foi apenas uma coincidência. Lueng sorriu e disse ao Wu Feng: Irmão Wu, não tenha medo. E pense bem, se existe um ancestral humano como Nuva no mundo, é impossível que os Vusos do país da passagem de fogo não saibam disso. E eu estudei a estrutura do corpo humano por muito tempo. Posso ter certeza de que as pessoas neste mundo são criaturas normais, que evoluíram passo a passo, não foram criadas por alguém do nada. Então, o irmão Wu deveria ouvir essa lenda como uma história. Não se preocupe com isso. Sob o luar, o deus lobo que suprimiu a tempestade e as ondas sorriu e disse isso. O que mais Wu Feng pode dizer sobre isso? Ele só conseguiu concordar com a cabeça. Sim, Deus Lobo, você está certo. Capítulo 146. O Palácio Feliz. O céu noturno no mar estava cheio de estrelas. O pequeno navio estava entre o mar e o céu, avançando silenciosamente. Na cabine, Wu Feng segurava o travesseiro e roncava alto. Em meio ao ronco ondulante, a pequena águia Gu pendurada na parede estava meio adormecida, e sua cabeça girava de vez em quando com o ronco de Wu Feng. No convés, um enorme lobo branco estava deitado preguiçosamente na proa, observando silenciosamente a lua brilhante e as estrelas no mar, pensando em algo. Na polpa do barco, a garotinha de cabelos prateados e orelhas de animal segurava a prancha do barco com uma mão e o impulsionava para frente com seu ki espiritual. Embora Xiaoai não saiba dirigir um barco, ela não precisa aprender. Ela apenas usa seu ki espiritual para dirigir o barco. Impulsionado pelo Spirit Ki, este pequeno barco não só ficou muito mais rápido, mas também teve menos turbulência. Depois de vomitar por 2 dias e 2 noites, o cavalo Bo finalmente pôde respirar aliviado e agora estava dormindo na cabana. Entre o mar e o céu, havia silêncio. À noite, sem ventos violentos e ondas, o mar estava ainda mais calmo que a montanha Anil. Sob o luar frio, Lueng olhou calmamente para as estrelas no céu e para a enorme lua no céu noturno. Antes, Lueng inadvertidamente chamou o nome de Nuva, mas por coincidência, isso causou uma tempestade, o que deixou a mente de Lueng confusa. Embora ele tenha consolado Wu Feng dizendo que era apenas uma coincidência, Lueng não tinha certeza se era mesmo uma coincidência. A tempestade foi muito repentina e estranha. E mesmo agora, Lueng ainda se sentia inquieto, embora sua visão estivesse calma. Parecia que algo terrível estava acontecendo em algum lugar neste mar agora. O capricho de um cultivador geralmente traz presságios. Então o que sua inquietação atual indica? Nuva, o nome é tabu neste mundo. É por isso que ninguém sabe.
Entretanto, Lueng mencionou o nome Nova quando conversou com Gong Shuji sobre os assuntos do mundo na montanha Anil, mas nada aconteceu naquele momento. Este nome só pode ser mencionado no mar. Se for mencionado em terra, tudo bem? Lueng pensou sobre isso, mas não conseguiu pensar em nenhum resultado. Depois que Wu Feng foi para a cama, ele ficou sozinho no convés e chamou Nova várias vezes, mas sempre estava calmo. Lueng quase pensaria que estava se preocupando à toa se não sentisse um menor desconforto em seu coração o tempo todo. Em tal silêncio silencioso, o barco avançava silenciosamente. Mas Lueng, com pensamentos complexos, sentiu algo então, franziu a testa e olhou para trás. Não demorou muito para que Xiaowai, na polpa, também percebesse. Eles olharam na direção atrás deles. Na noite escura do mar e do céu, uma luz surgiu. Mais tarde, a luz ficou maior e mais brilhante, mostrando a forma de um enorme navio. Comparado ao barco surrado de Lueng, aquele enorme barco de construção era luxuoso. De longe, parecia um palácio móvel. No barco, as luzes eram brilhantes e as figuras acenavam, como se estivessem em uma festa. O som de música misturado com risadas chegou até aqui de longe e logo acordou Wu Feng, que dormia na cabana. Quando Wu Feng saiu correndo da cabine com a pequena águia Gu, o enorme barco de construção chegou perto do barco. A distância entre os dois lados era inferior a 10 metros. Parado na proa do barco, Wu Feng podia ver claramente o canto, a dança e as risadas no enorme navio, e ouvir os sons de risadas flutuando ao longo da brisa do mar. O rosto de Wu Feng mostrou uma expressão de surpresa. Palácio Feliz? Wu Feng reconheceu a origem deste enorme navio. Lueng ficou um pouco surpreso. O que é o Palácio da Felicidade? Xiaowai também foi até Lueng nessa ocasião, para o caso de qualquer má conduta no barco que se aproximava. Wu Feng olhou para cima, observando a aproximação do enorme navio e as figuras daqueles que estavam se divertindo, e explicou. O Palácio Feliz é um lugar feliz no Mar do Sul. Há 7 navios no total, e cada um tem um mestre de templo. Todas as mulheres a bordo cultivam o Dharma do demônio do céu abençoado. Esse tipo de método de cultivo precisa ser praticado com alegria e realizado com riso. Cada navio vai para o mar uma vez a cada 6 meses, e cada vez que vai para o mar, permanece por 77,49 dias. As mulheres no barco e os passageiros a bordo se divertem muito durante os 77,49 dias, cantando, dançando e rindo. Eles param quando chegam à costa. Portanto, este navio da felicidade também é conhecido como o lugar do mundo da felicidade. Se você tiver a sorte de ser convidado a embarcar no navio da felicidade uma vez, não se arrependerá de nada na vida. Wu Feng disse que quando os olhos de Xiaowai ficaram frios e o deus lobo mostrou uma expressão engraçada, ele imediatamente percebeu que eles estavam pensando em algo pornográfico. Ele explicou rapidamente. A alegria no navio feliz não é o tipo de prazer corporal. As mulheres no Palácio Feliz não são prostitutas. Embora eu nunca tenha viajado em um navio, dizem que as mulheres no Palácio da Felicidade não devem ser violadas ou humilhadas, caso contrário, serão expulsas do navio. O prazer a bordo do navio é a técnica secreta do Palácio da Felicidade, que permite às pessoas vivenciarem em primeira mão muitas alegrias do mundo. Dizem que todas as alegrias do mundo podem ser proporcionadas pelo navio da felicidade. Wu Feng sorriu e disse. É uma pena que aqueles que podem ser convidados a bordo sejam frequentemente celebridades famosas, acadêmicos e cultivadores. Pessoas comuns como eu só ouviram falar deles por meio de boatos. Esta é a primeira vez que vejo isso com meus próprios olhos. Com isso, Wu Feng olhou novamente para o grande navio à distância. Nesse momento, o navio já estava a 8 quilômetros de distância. A distância entre os dois lados era tão próxima que eles conseguiam até ver as figuras das mulheres no navio. Sob as luzes brilhantes, Lueng conseguia sentir vagamente uma respiração estranha flutuando. Ele até se sentiu melhor ao sentir o aroma. Lueng assentiu e disse, este palácio feliz é realmente especial. Apenas um leve aroma flutuando na brisa do mar pode fazer as pessoas se sentirem melhor.
Ele se perguntou como seria bom estar naquele navio. Wu Feng sorriu e disse: Deus Lobo, se você mostrar sua identidade, será convidado a embarcar. Lueng sorriu, balançou a cabeça e disse: Não, este tipo de lugar feliz não é adequado para mim. Além disso, sou um desconhecido, então não estou qualificado para embarcar. Lueng recusou com um sorriso, mas quando sua voz caiu, Putongo, de repente, um jato de água começou a aparecer no mar à distância. Parecia que alguém caiu do navio. Lueng ficou um pouco surpreso. Alguns passageiros ofenderam o Palácio da Felicidade e foram jogados no chão. Ao luar, duas pessoas, um lobo e uma águia, olhavam para o enorme convés do navio. Entretanto, o convés estava cheio de risadas, e ninguém fez barulho nem prestou atenção ao homem que se afogava. Wu Feng franziu a testa e disse: Não parece que ele foi jogado para baixo, ele pulou do navio sozinho. Wu Feng pareceu surpreso e não acreditou nessa conjectura. Xiao zombou e disse: O navio não é o lugar mais maravilhoso do mundo. Se você conseguir embarcar, não se arrependerá de nada na vida. Porque algumas pessoas tomam a iniciativa de pular do navio. Wu Feng tossiu e de repente percebeu que tinha feito algo estúpido agora mesmo. Mesmo que este navio não fosse um bordel, ele não deveria apresentá-lo na frente da irmã Xiaowei. Wu Feng, percebendo que algo estava errado, calou-se e não ousou falar mais nada. Lueng olhou para o mar agitado. Sob seus olhos, viu uma figura nadando no mar e vindo em sua direção. É para nós. Lueng estava curioso. Na água agitada do mar, era possível ver vagamente que a pessoa que caiu na água era uma mulher vestida de branco. Depois que a mulher de branco caiu na água, o enorme navio logo se afastou. No navio, as pessoas felizes não notaram o barquinho surrado por perto. Depois que o enorme navio de construção partiu, uma figura nadou no mar e finalmente alcançou o barco de Lueng. Sob o luar fresco, a cabeça da mulher de branco emergiu do mar e sorriu para Wu Feng no convés. Irmão mais novo da seita Yun, você pode me dar uma carona? Era claramente uma noite escura, mas no momento em que a mulher sorriu, pareceu que o mundo inteiro ficou brilhante. Entretanto, diante de uma mulher tão bonita, Wu Feng não se comoveu, apenas tossiu e disse: Desculpe, este pequeno barco está cheio. Você precisa esperar o próximo navio. Capítulo 147. Espírito Negro. A recusa categórica de Wu Feng surpreendeu Xiaowei. Porque a mulher de branco que estava no mar era realmente encantadora. Mesmo ela, sendo menina, tem que admitir a beleza da mulher de branco. Mas diante do apelo de uma mulher tão linda, Wu Feng não se comoveu. Nesse momento, não só Xiaowei ficou chocada, mas até a mulher de branco no mar também ficou surpresa. Porque ela podia ver claramente que o discípulo da seita Yun no convés tinha um sorriso e olhos claros. Parecia que o que ele via era, na verdade, apenas uma mulher comum se afogando. Mas a mulher de branco sabia o quão louco um homem ficaria ao encará-la. A mulher de branco podia sentir claramente que o discípulo da seita Yun não era uma pessoa rígida com uma mente determinada, mas um homem normal com emoções e desejos. Um homem tão normal pode ficar indiferente diante dela. Os olhos sorridentes, embora cheios de apreciação, transmitem vagamente uma mensagem, é isso? Parecia que, embora sua aparência fosse bonita, ela não conseguia abalar seu coração. Foi a primeira vez que a mulher de branco se deparou com essa situação, o que a deixou bastante interessada. Ela colocou as mãos na superfície da água, arrastou o queixo com pena e disse, melancolicamente: Mas o mar é muito perigoso. Onde posso esperar o próximo navio? Não tenho mais forças para nadar aqui. Se não me levarem, tenho medo de ser enterrada no mar para alimentar os peixes. A mulher de branco implorou por ajuda. Ela era tão delicada e fraca. Se alguém que a conhecesse bem a visse, ficaria chocado. No convés, Wu Feng não pôde deixar de refletir, dizendo: é realmente perigoso. Depois de pensar nisso, Wu Feng se virou e entrou na cabine. Então carregou uma viga de madeira de meio zang de comprimento, sorrindo. Não diga que não vou salvar sua vida. A viga de madeira pode flutuar na água, e eu a dou a você.
Você pode flutuar no mar com as mãos nela, então não precisa se preocupar em perder as forças e afundar. Wu Feng sorriu, enquanto a mulher no mar olhava chocada para ele. Neste momento, ela não conseguia dizer se o homem à sua frente estava brincando ou falando sério. Luen, do outro lado, achou graça, então não conseguiu evitar balançar a cabeça. Bem, irmão Wu, não brinque com essa garota, porque você tomou a iniciativa de pular no mar. Luen perguntou, o barco no Palácio da Felicidade não é um paraíso na Terra. Por que você tomou a iniciativa de escapar? Luen ficou curioso sobre isso. Somente depois que Luen abriu a boca, a mulher no mar ficou surpresa ao descobrir que havia um lobo tão grande no convés. Sob o luar, o lobo branco parecia comum. No entanto, sob seus olhos mágicos, era deslumbrante e cercado por um trovão feroz. Uma cena tão terrível fez com que a mulher de branco se sentisse um pouco pressionada. Mas seu rosto ainda mostrava um sorriso, e ela disse, ainda há outros mestres no barco. Mestre, você gostaria de me salvar, uma pobre garota fraca? Luen respondeu, se você estiver disposto a explicar o karma e mostrar sua intenção, então naturalmente o receberemos. No mar, a mulher de branco hesitou por um momento, finalmente suspirou e disse tristemente, já que o ancião perguntou, tenho que lhe contar a verdade. Infelizmente, já faz 2 anos. Meu nome é Lin Kai, e eu originalmente morava no país de Oxiong. Pare, nem preciso dizer. O lobo branco no convés balançou a cabeça. Por favor, venha a bordo, garota. A mulher de branco pareceu surpresa. Ai! Eu ainda não comecei. O lobo branco se virou e desapareceu na beira do convés, dizendo, é difícil inventar histórias, então não vou incomodar você. Tais palavras surpreenderam a mulher de branco, enquanto Wu Feng ria alto. Bem, já que o deus lobo disse, você pode entrar no barco, disse Wu Feng. Depois que Wu Feng terminou de falar, a mulher no mar ficou atordoada por um momento, então mostrou um sorriso encantador e disse lamentavelmente. Mas eu realmente não tenho força, só posso pedir que você me ajude. Ela parecia expectante e estendeu as mãos, como se estivesse realmente esperando que o Feng viesse e a puxasse. Xiaowai ficou um pouco surpreso com essa reação. Porque ela viu que a atitude da mulher em relação ao deus lobo era completamente diferente de quando ela enfrentou o Feng. Ao encarar o deus lobo, a reação da mulher foi um pouco séria e fria. Entretanto, ao encarar o Feng, ela parecia encantadora, como se tivesse se transformado em outra pessoa. Tanta discriminação. Xiaowai olhou para a mulher de branco no mar, depois olhou para o Feng ao lado dela e de repente entendeu algo. Então ela se virou e foi embora. O Feng olhou para a mulher de branco no mar, impotente, e disse, você consegue falar como uma pessoa comum e parar de usar essa língua? A mulher de branco pareceu magoada. Que língua? Você realmente me odeia tanto e nem quer tocar na minha mão? A mulher de branco lamentou, mas suas delicadas mãos brancas se abriram sobre a água, esperando que o Feng a abraçasse. O Feng balançou a cabeça e quis dizer alguma coisa. Mas naquele momento, um som estrondoso surgiu de repente à distância. Então, o relâmpago deslumbrante brilhou no céu distante. O Feng no barco e a mulher de branco no mar viraram suas cabeças surpresos e olharam naquela direção. Entre o mar e o céu, o navio do Palácio do Paraíso havia se distanciado e se transformado em um ponto de luz no mar negro pintado, e navegava em direção ao abismo escuro do mar e do céu. No entanto, naquela direção, nuvens escuras se aproximavam. Nas nuvens escuras, relâmpagos, trovões, ventos fortes e ondas enormes, uma tempestade se aproximava. Mas o estranho eram as nuvens escuras que se moviam rapidamente na visão deles. E estavam se espalhando em direção a este lugar. O navio do Palácio do Paraíso, que navegava para muito longe, foi pego pelo vento forte e pela chuva e ficou coberto por nuvens escuras. Entre as ondas ondulantes, o enorme navio com luzes brilhantes balançava violentamente nas ondas enormes. Naquele navio, inúmeros passageiros gritavam de horror. E um grito profundo das profundezas da escuridão. Nova. No barco, Luen se levantou de repente.
Ele parecia sério e de repente olhou naquela direção. No vento e na chuva nublados e violentos, parecia que o enorme navio com luzes brilhantes havia batido de frente em algo, e o navio estagnou de repente. Depois, ele rachou. Um enorme relâmpago negro dividiu diretamente o navio brilhante, semelhante a um palácio, em duas metades. Por onde o relâmpago negro passava, a luz desaparecia e o demônio maligno que ficava furioso. Em um instante, o navio brilhante, semelhante a um palácio no mar, transformou-se em um lugar escuro e sombrio de morte. Todas as luzes do navio se apagaram, e todas as pessoas a bordo não fizeram nada nem emitiram nenhum som, como se tivessem desaparecido. Até o navio virar completamente, ninguém se rebelou contra o demônio maligno que na tempestade. Nem mesmo o dono do navio deu qualquer resposta. Um navio tão grande afundou silenciosamente nas ondas, levando consigo as vidas de todos os passageiros. As nuvens escuras já cobriam o céu e o sol, cobrindo completamente o pequeno barco onde Lueng e o Feng Xiao estavam, e encobrindo a luz das estrelas no céu noturno. No escuro e violento vento e chuva, havia uma sombra terrível pisando nas ondas entre os destroços do edifício afundado. A armadura negra era bem diferente do estilo daquela época. A capa, balançando ao vento do mar, estava cheia de buracos e marcas de faca. Qualquer um que a olhasse se perguntaria quantos anos ela teria. O cavalo que o homem montava não era um ser vivo, mas sim uma coisa estranha e perigosa, com olhos vermelhos sangue. Com o vento e a chuva fortes, o terrível Cavaleiro das Trevas apareceu na visão de Lueng como se fosse uma alma imortal rastejando para fora do abismo escuro da morte. No rosto manchado sob o capacete, rachaduras apareceram, como escultura de argila nova. Num grito estridente e raivoso, o estranho Cavaleiro Negro, carregando o vento e a chuva ferozes, correu direto para o barco onde Lueng estava. O mal estava furioso. Capítulo 148. Heróis, Senhor Lobo. Acima do convés, a garotinha de cabelos prateados e orelhas de animal parecia preocupada e parou Lueng inconscientemente. O vento forte e a chuva não paravam de bater na menina, e ela já estava toda molhada. Mas ela olhou ansiosamente para Lueng e esperou por sua ordem. Nuvens escuras cobriam o céu noturno, todo o firmamento e as estrelas. Apenas a luz ofuscante do relâmpago brilhava. Entretanto, quando os raios incandescentes iluminaram o mundo, eles não deram às pessoas uma sensação de segurança, mas as fizeram sentir frio. A mulher de branco no mar já havia pulado no convés, e agora ela e o Feng se escondiam atrás de Lueng. Ambos pareciam assustados. O Cavaleiro Negro que pisou nas ondas parecia feroz e terrível. O demônio maligno que quase abalou o céu. Todos sabiam que ele devia ser terrivelmente forte. O mais terrível foi o momento em que a nave cheia de cultivadores colidiu com o Cavaleiro Negro. Ela foi destruída com um único golpe e ninguém conseguiu escapar. Sabe, os antigos cultivadores ascetas no navio são todos jovens talentos famosos. O mestre do templo é um mestre de nível Wuzu. Mas muitas pessoas são tão frágeis quanto o papel diante do Cavaleiro das Trevas. A expressão de Lueng era ligeiramente digna. No momento em que o Cavaleiro das Trevas avançou, nuvens escuras de tempestade se formaram no céu noturno. Ao mesmo tempo, ele estava pronto para deixar a espada do trovão celestial sair da bainha a qualquer momento. Sob o vento e a chuva fortes, o céu noturno acima do barco estava repleto de nuvens e relâmpagos. Uma enorme nuvem de trovão celestial surgiu do nada. O poder feroz do trovão estava surgindo no mar, o que tornou o mar cheio de demônios malignos ainda mais terrível. Trovões e relâmpagos brancos cortavam o céu. Também iluminou o feroz cavaleiro que pisou nas ondas e permitiu que as pessoas vissem claramente o rosto manchado sob seu capacete, que na verdade era uma escultura de argila. Até mesmo o cavalo feroz em que estava agachado era uma escultura de barro, não de carne e osso. Sob a sombra das nuvens de trovão celestiais, o cavaleiro de armadura escura avançou. O demônio maligno imediatamente conectou as nuvens de trovão celestiais no céu noturno. Num instante, um trovão branco brilhou entre o mar e o céu. Bum!
No som ensurdecedor da violência, o trovão do céu branco atingiu o cavaleiro negro ferozmente. O feroz demônio maligno que ao redor do cavaleiro de armadura negra ficou instantaneamente chocado e se espalhou por todos os lugares. O impulso do cavalo nas ondas enormes parou de repente e ele soltou um grito estridente. O trovão branco explodiu no escuro e brilhou ao redor do cavaleiro e do cavalo, não conseguindo machucá-los de jeito nenhum. Estrondo. No céu noturno, houve outra terrível explosão de trovão. O segundo trovão veio de forma violenta e atingiu o cavaleiro na onda enorme novamente, bloqueando completamente seu ataque. No relincho estridente do cavalo, o terceiro trovão do céu caiu novamente. No escuro, o cavaleiro das trevas brandiu sua alabarda e encontrou o terceiro trovão no céu. O vento violento e a chuva batiam freneticamente contra seu corpo. O trovão incandescente iluminava o mar e o céu, refletindo o cavaleiro de armadura negra como o guerreiro lendário que lutava contra o céu. A voz estridente e furiosa saiu da boca do cavaleiro negro e sacudiu todos os lugares. Nova. No grito estridente, o cavaleiro disparou furiosamente um trovão escuro para o céu e atingiu o terceiro trovão. A luz brilhante e violenta do demônio maligno que irrompeu no céu noturno em um instante. O terceiro trovão do céu, inesperadamente, dissipou-se diretamente no ar. Entretanto, o quarto trovão do céu chegou logo atrás e atacou ferozmente novamente. Nova. No vento forte e na chuva, o feroz e incomparável cavaleiro negro gritou e foi atingido pelo trovão do céu novamente. O clarão do trovão feroz fez a armadura do seu corpo rachar. E o cavalo feroz sob sua virilha sibilou amargamente. Um de seus olhos vermelhos sangue foi arrancado e transformado em uma rajada de ki demoníaco maligno no céu noturno, que se dissipou completamente. Nesse momento, o quinto raio caiu ferozmente, não dando ao cavaleiro chance de respirar ou lutar novamente. No momento em que a luz feroz e incomparável do trovão iluminou o céu, o paralisado cavaleiro negro não conseguia nem empunhar a alabarda. Seu braço rígido se inclina para o céu, e a postura que deveria ser heróica e feroz agora estava tão fraca. O trovão e o relâmpago pálidos atingiram diretamente o cavaleiro negro no mar. O trovão ofuscante refletiu a água escura do mar em um relâmpago. O cavaleiro de armadura escura, parado sobre as ondas, congelou no vento e na chuva. O Fengo, atrás de Luengo, viu a cena com olhos complicados. E a mulher vestida de branco que viu tal cena pela primeira vez ficou ainda mais pálida e chocada. Ela jamais imaginara tal situação. No momento em que o feroz cavaleiro negro chegou, ela quase parou de respirar e não sabia como havia encontrado um monstro tão terrível. No entanto, o monstro simplesmente correu para o local mais próximo. Antes mesmo de chegar perto do barco, não conseguiu dar um passo à frente. Os raios ferozes, um após o outro, todos visam matá-lo, sem nenhuma piedade. O cavaleiro ficou paralisado e recuou. O trovão do céu, difícil de ser encontrado no mundo, agora estava provocando um show de fogos de artifício no mar. O trovão pálido e flamejante era acompanhado pelo grito estridente e raivoso do cavaleiro negro toda vez que iluminava o mundo. 678 Quando o oitavo trovão caiu, o feroz e incomparável cavaleiro já estava fraco e desesperado, mesmo quando chorava. O cavalo sob ele já estava cheio de rachaduras e poderia rachar a qualquer momento. O cavalo original, feroz e monstruoso, agora estava cheio de rachaduras, assim como as estátuas de barro no templo dilapidado da montanha, que foram negligenciadas por décadas. Nesse momento, relâmpagos brilharam nas nuvens de trovão celestiais. O nono trovão do céu estava chegando. Nova. No grito estridente do cavaleiro de armadura negra, o nono trovão do céu caiu. No momento em que o relâmpago pálido iluminou o mar e o céu, a mulher de branco não pôde deixar de fechar os olhos. 9 trovões celestiais. São 9 trovões. Neste mundo, poucas pessoas conseguiriam suportar 9 trovões celestiais seguidos. Este misterioso cavaleiro de origem desconhecida é tão terrível. Ele deve ter sido um homem poderoso. Mas agora ele termina assim, uá, no grito estridente do cavaleiro de armadura negra, o nono trovão do céu caiu.
Entre o mar e o céu, houve um breve silêncio. O demônio maligno que antes permeava o céu se dissipou completamente e não era mais tão feroz quanto antes. A mulher de branco abriu os olhos um pouco hesitante e viu o homem de branco parado na proa do barco e o cavaleiro que lutava para respirar nas ondas distantes. Nas ondas agitadas, o cavaleiro negro respirava cheio de rachaduras, e até mesmo o cavalo a seus pés havia desaparecido. Entretanto, depois de ser atingido por 9 trovões, ele ainda estava vivo. A mulher de branco ficou um pouco chocada. 9 trovões celestiais. Este cavaleiro negro parece ter uma origem mais misteriosa do que ela imaginava. O Feng, por outro lado, tinha um olhar complicado, e ele viu isso mais claramente. Quando o 9º raio caiu, o cavalo sob o comando do cavaleiro negro avançou repentinamente e sofreu com força o último, mais violento e terrível raio. É por isso que o cavaleiro conseguiu sobreviver sob o lendário trovão do 9º céu. Entretanto, embora o misterioso cavaleiro tenha sobrevivido, ele agora estava miserável e fraco, e não tinha nenhum prestígio anterior. Sem o braço direito, ele ficou impotente nas ondas, e sua mão esquerda, cheia de rachaduras, mal conseguia segurar a alabarda de bronze, apontando diagonalmente para Lueng no barco. Mas a alabarda, que tremia constantemente, demonstrava a fraqueza do cavaleiro. Como um veterano moribundo no campo de batalha, diante de um inimigo feroz, ele ergueu inabalavelmente sua última arma e quis lutar até a morte. Parecia que era tão trágico. Novamente a voz do cavaleiro estava rouca. Entretanto, os olhos vermelhos sangue sob o capacete ainda eram ferozes e cheios de intenção assassina. Capítulo 149. Matar. No céu noturno, as ferozes nuvens de trovão se dispersaram lentamente com a queda do 9º trovão. 9 é o número extremo. O 9º trovão celeste também é o golpe mais forte do poder da punição celestial. A ferocidade do 9º trovão celeste é mais forte que a dos 8 anteriores. Neste mundo, quase ninguém consegue suportar isso. Acontece que o cavaleiro no mar escapou do desastre inevitável, sacrificando a vida de seu cavalo. No convés, Lueng de branco olhou para o miserável e fraco cavaleiro negro no mar e disse: "Você veio até aqui para me matar. Pode me dizer o motivo?" Lueng imaginou que talvez tenha sido invocado por ele ter chamado o nome de Nova. Agora que as chamas ferozes do cavaleiro haviam desaparecido, eles finalmente podiam conversar. Entretanto, depois que as palavras de Lueng foram ditas, o originalmente fraco cavaleiro da armadura negra avançou vários passos, arrastou seu corpo meio incapacitado de forma instável e rugiu com raiva para Lueng. Matar! 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 Embora seu corpo de escultura de argila estivesse fraco e prestes a desabar, seu rugido ainda era feroz e poderoso. Ele se esforçou para correr em direção a Lueng, pisando nas ondas crescentes e constantemente emitindo seu grito de guerra. Seu ímpeto por si só foi maior que o de um exército. Matar! 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 Acima do mar, o cavaleiro de armadura negra rugiu. Mate os desleais. Matem os injustos. Demônios, diabos e deuses malignos, matem-nos conforme a ordem do Senhor. O feroz demônio maligno que surgiu do corpo do cavaleiro novamente. O pensamento frio e assassino prendeu Lueng no convés. Até mesmo Lueng sentiu um arrepio nas sobrancelhas. No céu noturno, as nuvens de trovão celestiais, que já haviam se dispersado, se reuniram novamente. Desta vez, porém, Lueng não estava no controle. No momento em que o demônio maligno que prendeu Lueng, parecia que ele também estava conectado às nuvens de trovão celestiais no céu. No surgimento das nuvens escuras de trovão, os 9 raios se reuniram novamente. Essa situação incomum chocou a mulher de branco. Ela olhou para Lueng com descrença e mal conseguia acreditar na cena. Não poupar ninguém. Usar o trovão celestial para matá-lo. Talvez as nuvens de trovão celestiais sejam suficientes para chocar o mundo. Mas o velho monstro na frente dela pôde até mesmo forçar as nuvens de trovão celestiais a se reunirem novamente. De onde veio esse velho monstro? Além disso, o cavaleiro de armadura negra está tão miserável.
Um golpe aleatório é suficiente para matá-lo, então por que usar o trovão celeste? A mulher de branco engoliu saliva e se aproximou de Wu Feng. Desta vez, seu medo era real. E no céu noturno, a luz do castigo celestial estava surgindo novamente. O cavaleiro negro que corria em direção a Lueng rugiu com raiva e ferocidade, mas foi atingido diretamente pelo trovão. Estrondo. Lueng tinha acabado de estender a mão para dissipar as nuvens de trovão celestiais no céu noturno. Mas o segundo, o terceiro e o quarto, o trovão do céu vindo das nuvens celestiais de trovão nunca foi tão rápido. Uma série de 9 trovões caiu diretamente do céu noturno, atingindo o cavaleiro negro. A única coisa que ouviram foi um grito estridente e desesperado. Nova. Mais tarde, o trovão desapareceu e a calma retornou ao mar e ao céu. A mão estendida de Lueng congelou no ar. 9 trovões celestes caíram quase ao mesmo tempo e evaporaram diretamente o cavaleiro negro. Não sobrou um pingo de cinza. Lueng nem teve tempo de parar. Ele olhou para as nuvens que se dissipavam lentamente acima de sua cabeça e não soube o que dizer por um momento. Parece que o trovão celestial também tem um temperamento forte. Depois de ser enganado, o trovão celestial ficou tão violento pela segunda vez. Qualquer ataque aleatório era suficiente para matar o cavaleiro negro, mas havia 9 trovões caindo do céu. Lueng suspirou e balançou a cabeça. É uma pena que o misterioso cavaleiro tenha morrido tão rápido. Lueng ainda queria tentar se comunicar com ele para ver se poderia perguntar algo. O outro lado gritou o nome de Nuva, mas ele fez algo violento e maligno. Deve haver algo escondido por trás disso. Além disso, as pessoas neste mundo não conhecem Nuva. Parece que deve ser um segredo de tempos antigos. Ele se perguntou se Zhu Junyou conhecia esses segredos antigos. Talvez ele pudesse perguntar a ele na próxima vez. Sendo uma existência feroz famosa no mundo, Zhu Junyou existiu por mais tempo que as antigas feras míticas. Neste mundo, somente uma existência antiga como Zhu Junyou pode conhecer a história de Nuva e a origem deste misterioso cavaleiro. Lueng suspirou, olhou para Wu Feng Xiaowai, assim como para a mulher de branco, e disse: "Bem, isso acabou. Não fiquem nervosos. Irmão Wu, leve essa menina para dentro e vista roupas secas. Todos estão encharcados." Lueng foi o primeiro a falar, quebrando a calma do mar. Wu Feng hesitou por alguns segundos, olhando na direção onde o cavaleiro negro estava. Ele ainda estava inquieto. Senhor Lord. Wu Feng hesitou e perguntou: "Esse nome é um tabu?" Lueng pensou por um momento, sorriu e disse: "Talvez você possa mencionar isso em terra. Da última vez que mencionei isso em terra, nada aconteceu." Wu Feng assentiu e disse: "Eu sei." Ele decidiu que nunca mencionaria esse nome em terra ou no mar. É horrível. Se o Deus Lobo não estiver aqui esta noite, todos serão mortos. Wu Feng sentiu-se sortudo por ter sobrevivido. Depois que Wu Feng levou a mulher de branco para a cabine, Xiaowai, que havia evaporado a água de seu corpo com seu ki espiritual, foi até Lueng com uma expressão preocupada. Senhor Lobo, Xiaowai disse em voz baixa. Na história da grande deusa, ela fez as pessoas saírem da terra e criou inúmeras pessoas. Ainda existem muitas existências como os Cavaleiros Negros. Xiaowai olhou para o vasto mar, cheia de preocupação. Um misterioso cavaleiro negro é muito difícil de lidar, mesmo que existam 1000 deles. Lueng realmente pensou na preocupação de Xiaowai. Entretanto, ao olhar para o fundo do mar, Lueng não estava preocupado. Ele suspirou e disse: "O que o cavaleiro de armadura negra gritou foi uma palavra de justiça. Ele deve ter passado por alguma reviravolta desconhecida que o transformou em um demônio maligno. Talvez o próximo cavaleiro negro que virmos possa se comunicar normalmente." Lueng sorriu e disse: "Você não precisa ficar tão desesperado. Mesmo que o próximo cavaleiro negro também se recuse a se comunicar, ele ainda tem o trovão celestial." Lueng nunca se preocupou com demônios malignos. Capítulo 150. A pessoa mais azarada. O vento forte e a chuva entre o mar e o céu gradualmente pararam com o desaparecimento do cavaleiro negro.
Depois que as nuvens escuras se dissiparam lentamente, o luar frio caiu sobre o mar novamente, iluminando os destroços do navio que afundava. O gigante Blissful Treasure Ship, que originalmente era um paraíso de diversão no mar, afundou silenciosamente. Entre os dois enormes pedaços de destroços, havia corpos flutuando um após o outro. Quando Lueng e outras duas pessoas se aproximaram, eles puderam ver estranhas chamas negras queimando silenciosamente na superfície dos corpos. Tanto homens quanto mulheres, independentemente da beleza ou feiura, são transformados em pó sob a corrosão da chama negra. Wu Feng e Lian Kai, que haviam trocado de roupa, também foram até o convés e observaram os cadáveres flutuando no mar. A mulher que ligou para Lian Kai mostrou uma expressão complicada e não disse nada. Lueng olhou para ela e disse: "Você pulou do navio do Tesouro Feliz. Há alguém no mar que você conheça bem?" Lian Kai assentiu, mas depois balançou a cabeça, dizendo: "Eu conheço alguém, mas não sou familiarizada com ela." Se eu tivesse que dizer, a mulher suspirou, ela era minha antiga inimiga. É uma pena que ela tenha morrido tão miseravelmente que até seu corpo tenha sido queimado por essa estranha chama negra. Não haveria chance de lutar contra ela novamente no futuro. Falando nisso, Lian Kai não estava mais escondido e disse: "Meu antigo inimigo, chamado Yoyo, é o dono do navio do Tesouro Feliz. Desta vez, fui convidado para o navio para conhecer os meios felizes do Palácio da Felicidade, mas nos separamos por causa de palavras e desentendimentos, então fui embora imediatamente. Mas não imaginei que essa separação seria uma despedida." Lian Kai franziu as sobrancelhas e não disse nada. Havia tristeza em seu rosto. A postura delicada da bela mulher parecia tão indefesa que as pessoas não conseguiam deixar de querer segurá-la em seus braços e confortá-la. Mas Lueng, no barco, não respondeu. Wu Feng, que estava ao lado dele, provocava o pequeno Guian em seu ombro, com preguiça de responder. Depois que Lian Kai terminou, houve silêncio no barco. O barco se movia lentamente no mar e contornava os destroços do navio afundado. Ao testemunhar os corpos flutuando no mar, Lueng de repente pensou em algo. Todos os passageiros deste navio são monges com realizações bem-sucedidas. Com um pensamento, uma grande foca amarela de repente voou de trás de Lueng. O espírito maligno flutuava no mar. Lian Kai, que antes estava triste, levantou a cabeça de repente, com uma expressão de espanto. Que espírito maligno forte! Sua expressão era de choque, e ela observou a misteriosa grande foca amarela voar sobre o mar. Por onde passava, o espírito maligno estava espalhado. A área do mar onde o navio estava afundando lentamente estava cheia de cadáveres flutuantes, que pareciam mais sombrios e terríveis após o surgimento do espírito maligno. Lian Kai estava tão nervoso. "Senhor", ela gaguejou. "O que você está fazendo?" Agora mesmo, a situação trágica quando o Cavaleiro Negro foi morto diretamente por 9 trovões celestiais a convenceu de que Lueng era um velho monstro mesquinho. Ela achava que o cultivo de Lueng era tão profundo, e sua base era feita de trovões celestiais. O Cavaleiro Negro que pode resistir a 9 trovões celestiais imortais era como um bebê na frente dele. Ele nem conseguia chegar perto de Lueng. Esse tipo de monstro antigo que estava escondido há tantos anos era definitivamente um monstro horrível que sobreviveu nos tempos antigos. O lobo branco pode sobreviver sob a devastação terrena com segurança, pode até estar no mesmo nível do dragão de vela. Antes desta noite, embora ela nunca tivesse realmente visto esse tipo de existência, ela também ouviu dizer que não havia apenas dragões de vela sobreviventes no mundo, mas também outros monstros antigos que haviam sobrevivido à devastação terrena. Então, depois de perceber a identidade do lobo branco à sua frente, Lian Kai ficou nervosa, mas ainda conseguiu aceitar. É que a situação atual é muito estranha. O ar sombrio e morto que flutua no mar está ficando cada vez mais forte, refletindo toda a área marítima em uma atmosfera fantasmagórica, como se alguma cerimônia maligna estivesse acontecendo. Nessa situação, Lian Kai fica muito inquieta. Afinal, havia um inimigo nos mortos.
Na superfície do mar, com o espírito maligno cobrindo toda a área do mar, Lueng lançou diretamente o poder do selo da alma do mundo inferior sem demora. Sob o luar, uma e outra figura pálida e translúcida flutuavam no mar. Essas figuras, tanto masculinas quanto femininas, velhas e jovens, eram as almas das vítimas do navio do tesouro. Agora, após serem chamadas por Lueng, elas estão vagando por aí. A área marítima aqui está há muito tempo envolta em escuridão. Mesmo que vaguem pelo mundo, eles não têm medo do vento. Com um movimento da manga, Lueng abriu diretamente a porta do mundo inferior e enviou todas as almas errantes para lá. Quando essas almas errantes forem nutridas pela água amarela da fonte, elas poderão recuperar sua clareza. Naquele momento, Lueng pode ter uma conversa detalhada com eles. Mas essa cena parece diferente aos olhos de Lian Kai. Depois que o selo apareceu, ela viu uma alma após a outra emergir do mar. Então, Lueng acenou para elas, e todas as almas foram levadas embora. Lian Kai engoliu saliva e ficou assustada com a cena. Ela manteve a boca fechada e não ousou perguntar novamente. Com medo de fazer mais uma pergunta, o lobo branco lhe roubaria a alma. Embora seja triste ser atingido pelo trovão do céu, é ainda pior ser escravizado ou sacrificado pelo mal se o espírito for tirado. Lueng viu todas as almas partirem, então se virou e olhou para ela com um pouco de surpresa. Por que seu rosto está tão pálido, garota? É o espírito maligno que te incomoda? Depois de dizer isso, Lueng removeu cuidadosamente o poder do selo da alma do submundo. O sombrio espírito maligno do mar desapareceu completamente com o desaparecimento do selo amarelo. Mais uma vez, o luar frio caiu sobre Lian Kai. Mas seu rosto ficou ainda mais pálido. Diante da preocupação de Lueng, ela sorriu sem jeito. Queria dizer algo, mas não ousava falar abertamente. Depois de hesitar por vários segundos, ela de repente pensou em algo. Os monstros que sobreviveram nos tempos antigos devem ser bons ou maus. O lobo branco à sua frente havia matado o cavaleiro maligno e parecia estar cheio de retidão. Talvez ele seja mesmo um bom homem. Quando se trata de monstros malignos ancestrais, nenhum deles pode superar o lendário dragão de Vela. 1000 anos atrás, o dragão Vela engoliu a vida de um país no Mar do Leste. Seu monstruoso espírito maligno até mesmo levou ao trovão celestial. Dizem que naquele dia, o vento rugiu, os relâmpagos brilharam e os trovões ribombaram sobre o Mar do Leste. O céu e a terra ficaram completamente iluminados pela queda de cada trovão celestial. Entretanto, diante do feroz trovão celestial, o dragão da Vela apenas riu e foi contra o céu, enfrentando o trovão celestial diretamente. Os monstros malignos estavam todos com medo do trovão celestial, mas o trovão celestial era muito fraco diante do dragão da Vela. Um total de 9 trovões celestiais caíram, mas eles não conseguiram destruir o terrível monstro maligno. Até mesmo o 9º trovão celestial apenas feriu gravemente o arrogante dragão da Vela, que não conseguiu ferir sua vida. Desde aquele dia, o nome do dragão Vela ressoou por todo o mundo. Todos conheciam a força do velho monstro nos tempos antigos. Essa definitivamente não era uma existência que pessoas comuns poderiam provocar. Portanto, depois de ver Lueng, a primeira existência semelhante que veio à mente de Lian Kai foi o lendário dragão de Vela. Depois de hesitar um pouco, ela viu que o homem de roupas brancas era charmoso e gracioso, e não havia nenhum espírito maligno em seu corpo. Ele realmente não era como um monstro maligno. Então, ela finalmente criou coragem para perguntar. Afinal, o fantasma de Oioi também estava entre as almas levadas. Senhor Lian Kai perguntou cuidadosamente. Você conhece o dragão de Vela? Lian Kai foi muito cauteloso e não ousou dizer nada desrespeitoso. Afinal, se Lueng fosse mau, ele poderia ter um bom relacionamento com o dragão da Vela. Se o lobo branco tiver uma briga com o dragão da Vela, isso significa que ele pode estar do lado bom. Portanto, depois de terminar a pergunta, Lian Kai esperou nervosamente pela resposta de Lueng. Sob o luar, Lueng ouviu a pergunta de Lian Kai e olhou para a mulher à sua frente de uma forma um pouco surpresa. Ele estava um pouco curioso.
Como você sabe que eu conheço o dragão de vela? Lueng estava muito interessado. Você também foi para a montanha do dragão caído. Montanha da queda do dragão, o lugar onde o dragão caiu na lenda antiga. Dois monstros antigos se conheciam. Lian Kai relutou em rir. Senhor, ainda sou jovem e não vi o lugar onde o lendário dragão cai. Senhor, que tipo de relacionamento a vela do dragão tem com você? Amigo, disse Lueng, após uma pausa, e então acrescentou com um sorriso. É um bom amigo, embora eu não o conheça há muito tempo. Lueng ficou perplexo. Você está se sentindo mal? Você parece muito pálido. Você já pegou um resfriado enquanto estava de molho na água antes? Lueng perguntou com preocupação. Naquele momento, Lian Kai sentiu que ia chorar. Desde que se tornou uma praticante de sucesso, ela nunca esteve tão desamparada. O homem conhece o dragão de vela e é amigo dele. Não é que eu não queira te salvar dessa vez, mas eu realmente não consigo evitar. Mesmo que o líder do Palácio Feliz venha aqui, ele deve evitar o lobo branco. Existe alguém no mundo que ousa provocar o velho monstro que fez amizade com o dragão da vela. Mesmo que ele realmente tenha tirado a alma de alguém, ninguém ousa falar sobre isso. E como posso ser tão azarado? Acabei de embarcar em um navio aleatório e me deparei com esse monstro. O Cavaleiro Negro que partiu o navio do Tesouro Feliz estava obviamente vindo em direção ao velho monstro. O Cavaleiro Negro não parecia pertencer a essa época, ele devia ser um monstro velho também. O que aconteceu agora foi claramente que dois monstros antigos com velhos rancores lutaram por vingança.